Fala galera, está começando mais um podcast Papo Reto. Solta a vinheta. Muito bem, começando esse programa, já agradecendo a audiência do nosso primeiro podcast, onde falamos sobre os benefícios do home office no Brasil. Lembrando que você pode compartilhar o nosso podcast através do WhatsApp, Instagram e no Facebook. Além de ouvir no Spotify, você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no qual você pode se inscrever em nosso canal e deixar aquele like bacana que vai nos ajudar bastante. E lógico, você pode comentar, criticar ou sugerir temas atrativos para a nossa produção avaliar. Que tema você gostaria de ouvir? Comenta lá no YouTube que a nossa produção vai estar fazendo a avaliação de todos os comentários e logicamente trazendo os próximos temas para vocês. Hoje vamos falar sobre relacionamentos amorosos. Um tema bastante atrativo e convidativo para aderir conhecimentos a respeito da convivência entre o casal, bem como o relacionamento familiar no geral. Sendo assim, foram hoje convidados 4 personagens que poderão contribuir com conhecimentos e experiências que particularmente, julgo eu, ser muito relevantes. Começando as nossas apresentações com a nossa primeira convidada do dia, uma convidada muito especial, a Valdísia Maria, graduada em Psicologia na Faculdade Maurício de Nassau. Sua área de atuação é na Psicologia Social e Clínica. Temos certeza que sua presença trará grande enriquecimento à nossa discussão. Desde já, gostaria de dizer que é um prazer imenso ter a sua presença aqui. Pode se apresentar, ficar à vontade, o microfone é todo seu. Obrigada, boa tarde. E o prazer é todo meu estar aqui contribuindo com vocês. E como você falou, né? Meu nome é Valdísia Maria, sou graduada em Psicologia. Minha abordagem é social e clínica. Na clínica atuo em terapia cognitiva comportamental, que ela veio o viés do comportamento e pensamento. Bacana, muito interessante. Com certeza você vai ser uma convidada mais que especial. Nossa segunda convidada é ela, Ana Lígia, que é uma pessoa de alto astral, simpática e muito aberta para a discussão de diversos temas. E hoje ela veio trazer um pouco de seu conhecimento individual sobre a relação homoafetiva. Olá, Ana, muito bem-vinda, pode se apresentar, sinta-se à vontade. Boa tarde, meu nome é Ana Lígia, eu tenho 37 anos, sou graduanda em Gestão de Recursos Humanos e tenho um relacionamento homoafetivo há 9 anos. Muito bem, tá aí a palavra da nossa querida Ana. A nossa terceira convidada, por sua vez, é uma ótima gestora, ama sua família e adora debates sobre temas polêmicos, pois sempre tem a sua opinião na ponta da língua. Estamos falando de Maria Emília, essa mulher que transpassa positividade e alegria por onde ela passa. Olá, Maria Emília, sinta-se à vontade, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos, eu que agradeço, Alisson, pelo convite. Como você bem falou, meu nome é Maria Emília, eu tenho 30 anos, eu tenho 2 filhas, certo? E aqui eu tô para falar um pouco da minha experiência em relacionamento, um relacionamento que já vai em 15 anos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que bom, tem muita história para contar. Por último, um grande amigo meu, pois é, o Emanuel Bernardo, que está participando pela segunda vez do nosso podcast. Com certeza ele trará novamente um conhecimento estimulante. Emanuel, seja bem-vindo novamente. Alisson Porto, muito obrigado pelo convite de participar mais uma vez do podcast Papo Reto. Eu estou muito feliz de novamente poder contribuir com os meus conhecimentos e poder debater aí com vocês. Como você falou aí para que eu me apresentasse, o meu nome é Emanuel Bernardo, sou acadêmico em psicologia e o meu desejo, como sempre, é trazer o meu conhecimento dos estudos que eu tenho, tanto no curso como também de vivência da minha vida. Que bom, hoje você vai fazer uma parceria bacana com a Valdísia, 2 aqui, um já formado, outro em formação em psicologia. Vai ser bacana demais essa apresentação e esse podcast. Estou bastante ansioso para a gente começar. Todo mundo apresentado, então vamos com a nossa discussão referente ao tema.
tema. Valdísia Maria, você será a nossa primeira convidada para debater sobre um determinado tema e assunto, onde a gente vai conversar. Eu primeiro queria fazer um questionamento direcionado para você e, logicamente, as meninas poderão trazer os seus comentários e, logicamente, as suas experiências. De que forma podemos distinguir o que é o amor e o que é a paixão no início de um relacionamento? Na questão psicológica, como é que você analisa essa questão e como é que a gente pode distinguir essas duas versões? Primeiro, no início do relacionamento é difícil você ter essa configuração do que é amor, do que é paixão. Porque tudo no início, a pessoa, ele tá ali, digamos que conhecendo um ou outro, né? Então, psicologicamente, você não vai distinguir no início, né? Então, sim. Paixão, ele com o tempo, se a pessoa fizer algo que você não idealizou, ou seja, você idealizou o outro, ele é, exemplo, uma pessoa companheira, e se ele não for, isso você não vai mais ter nesse ramo da paixão, ela vai acabar. Então isso não se existe como um amor, isso é paixão, é algo passageiro, já tá dizendo. E o amor não. Quando você tem isso, você tem que ter toda a especificidade de companheirismo, você não idealizar o outro, porque quando você idealiza, isso não é amor, isso você tá idealizando que o outro seja. O amor você completa, digamos, suas emoções com o que o outro é, o que o outro te mostra. Então tudo que fizer algo que você queira que o outro seja, que o outro te passa, se ele fazer o contrário, isso não vai acabar que você tenha digamos, como é a palavra certa, que tenha aquela admiração. Isso não acaba a admiração, ela continua, porque aí o psicológico que você tem pela aquela pessoa é o que ela é, não o que você idealizou. Então a diferença é essa, o amor não acaba, ele é eterno, independente que a pessoa vai fazer com você, a paixão não. Qualquer algo que você não veja no outro, qualquer algo que o outro faça, o que você idealizou, isso acaba em 2 minutos. E o amor, ele é mais extinto. Então aquela história de amor para sempre realmente é verídico, não é só um ditado popular. Sim, é verídico sim. Até o psicológico, quando você ama alguém, isso fica intrínseco, né? O subconsciente, ele adapta isso. Então, independente que o outro vá te deixar, você vai ter sempre uma caidinha. Quando você vê, exemplo, você vê o outro que você ama, você vai ter aquele calafrio. Independente, algumas pessoas falam, eu superei, hipótese. Mas se você vê a pessoa, você sente algo. Então, esse amor não é superável. Você consegue colocar um obstáculo nesse amor e conseguir seguir tua vida. Mas aí esse amor, ele nunca acaba. Ele vai sempre persistir. Eu concordo muito com a ideia dela. Ela falou que a paixão é diferente do amor no sentido de a paixão ter curta duração e alta intensidade. Já o amor, ele é aquele sentimento que dura para sempre. Ela acredita que o amor, ele dura para sempre. Esse também é um pensamento meu. Isso não é um pensamento definitivo que todo mundo vai pensar assim, mas eu concordo com ela nesse sentido, que existe realmente uma certa diferença entre paixão e amor. Quando nós conhecemos outra pessoa, é muito comum que a gente tenha aquela certa afeição por aquela pessoa, e uma das principais características que a gente sempre observa na paixão é que a gente não consegue ver muito o erro do outro. A gente idealiza muito a pessoa e a pessoa é perfeita. Quando a gente passa para outras fases, que no caso seriam fases do amor, a gente consegue ver o erro do outro, mas a gente ainda continua amando essa pessoa, mesmo que essa pessoa tenha erros. Esses erros que eu falo não são erros que muitas vezes a gente interpreta como erros que fazem mal a uma pessoa, como um relacionamento abusivo. Esses erros que eu falo são erros comuns, como por exemplo uma característica que eu tenha de falar muito. A outra pessoa que namora comigo, que se relaciona comigo ou que é casado comigo, vai aceitar esse erro ou não, dependendo do sentimento que ela tenha por mim. Então, nesse sentido de paixão e amor, eu concordo plenamente. Acredito que essa colocação que ela fez foi muito bem feita. Realmente, como vocês bem falaram, assim, na minha opinião, a paixão é muito aquela coisa de momento, aquele sentimento de fogo. É quando você está conhecendo o outro, que você está entendendo o que é que vai acontecer entre aceitar ou não o erro do outro, como você está dizendo. E às vezes a gente, na paixão, deixa de ver muitas coisas que seriam realmente importantes e o amor não vai chegar. A gente insiste em algo que talvez você acredite que vai realmente sentir e no final das contas não vem, porque o outro realmente é alguém que não combina com você, não leva, como é que eu posso dizer? Não tem a mesma sintonia. Não tem a mesma sintonia, realmente, que queira a mesma coisa que você. Realmente, a gente entende como os opostos que se atraem, mas muitas vezes a gente vê que isso não dá certo. Realmente, você tem que ter uma intimidade, uma certa relação parecida com o outro para que aquilo ali realmente possa se tornar amor. É muito comum a gente ver a pessoa já apaixonado e achando que está amando, e com o passar do tempo,
tempo, vê que aquilo ali realmente não é amor, né? Porque vai chegar um momento em que ele vai entender que aquilo ali não é um amor. Um amor se torna um pouco abusivo quando você vê que a outra pessoa gosta de você, realmente sente algo por você, quer levar a relação adiante, porém o outro não gosta. Então vai se tornando um pouco complicado nesse sentido. No meu ponto de vista, relação paixão e amor, quando a gente convive com mais de uma pessoa em relacionamentos diferentes, a gente começa a perceber e consegue entender o que é paixão e o que é o amor. É muito difícil um jovem ele conseguir fazer isso. Tudo para ele vai ser amor, que é o Essa início. distinção, né? A distinção. Você só vem distinguir quando você convive e tem relacionamentos e passa para outro relacionamento e a gente consegue perceber o que realmente é o amor e a paixão. Para mim, a paixão é algo que ela pode acontecer a qualquer momento. Sim. Eu posso me apaixonar pelos olhos de alguém, daqui a pouco eu me apaixono pela forma como a pessoa se comporta, daqui a pouco eu me apaixono novamente. Isso pode durar um dia, como pode durar meses ou até anos. Mas o amor, para mim, ele é, como a Valdísia disse, ele inicia bem tranquilo, tudo é perfeito, tudo é lindo, e com o passar dos anos ele continua lindo e perfeito. Sim. Então ele não vai mudar. A gente se depara com situações que a pessoa é totalmente diferente que você, então realmente os opostos eles se atraem. Sim. Mas com o passar do tempo a gente começa a entender cada pessoa, que começa a ver que aquela pessoa também ama, só que ela não precisa amar da mesma forma que eu. Então o amor ele tem isso, não é amar sozinho, é amar dois. Só que a forma como a pessoa vai lhe apresentar esse amor pode ser que não seja tão satisfatório, mas o amor ele vai guardar e vai ficar. No dia que você encontrar essa pessoa, você vai saber que o amor ele existe. Por mais difícil que a pessoa seja, a convivência seja complicada, o sentimento ele seja doloroso, mas o amor ele vai estar lá, então ele vai prevalecer. O Manuel falou do parte do amor abusivo. Às vezes uma palavra ela pode ser abusiva. O ato em si da pancada ele pode não chegar, mas a dor que você sente de ouvir algo que você não estava preparado, ele também se torna um amor abusivo. O amor de mãe ele também pode ser abusivo, o amor de um filho para a mãe também, o amor de duas pessoas homoafetivas também. Então, para mim, tudo isso influencia, mas amar ela é uma coisa que é sensacional. Inclusive, Ana, a paixão ela tem muito do que a gente considera também como amor. Não é duas fases que elas se separam completamente, porque na paixão eu tenho uma certa quantidade de produção de hormônios, ou seja, segundo a neurociência, a paixão é um estado de demência temporária. A mesma situação acontece, eu vou dar um exemplo para vocês, que inclusive eu entendi esse exemplo com Pedro Calabrese. Ele dá um exemplo de quando a gente está em uma festa e a gente está sob efeito de drogas, de entorpecentes, de bebidas, o nosso lobo pré-frontal, que está totalmente relacionado a raciocínio lógico, ele fica inibido e as minhas emoções elas se afloram. E ele relaciona essa situação com a paixão. De vez em quando, como eu estava dizendo antes, a gente não consegue ver tantos defeitos das pessoas, a gente quer ver mais as qualidades da pessoa. Só que quando a gente passa para a segunda fase, que é o amor, a gente também não pode simplesmente começar a ver os erros das pessoas e simplesmente começar a criticar, começar a apontar. A gente tem que permanecer com todo aquele comportamento positivo que a gente tinha também na paixão. Então, eu acredito também que o amor, ele traz a capacidade do indivíduo permanecer com aquele sentimento por longas datas, como se fosse uma pessoa eternamente apaixonada. O amor é lindo e complicado ao mesmo tempo. Vamos aqui para o nosso segundo ponto de questionamentos. Eu gostaria de primeiro direcionar essa pergunta para a nossa psicóloga que hoje está presente, a Valdísia, e também para a Ana Lígia. E depois os convidados podem, logicamente, opinar. Até que ponto o relacionamento dos pais pode influenciar a forma que o indivíduo se relacionará futuramente com o seu cônjuge, ou seja, com o seu parceiro ou parceira, sendo de relacionamento homoafetivo ou não. Então, como é que a psicologia ela analisa esse comportamento da criação do pai e da mãe com o filho ou a filha até um determinado relacionamento homoafetivo ou não? Como é que você, psicóloga, analisa essa questão? Em relação a comportamento, a criança ela vai adaptar a mãe ou o pai vai estar passando-se as crenças a partir dos 7 anos. Então é a partir daí que a criança entende. E a gente é um ser que reproduz, né? Então se ela vê o tempo todo, digamos que os pais brigando, discussão o tempo todo, ela vai reproduzir isso no seu relacionamento, independente que for, social, amoroso, com amigos. Isso vai estar intrínseco no comportamento
porque foi isso que ela viu o tempo todo. Então, o comportamento da criança, ela vem a partir disso. E o que os pais fazem, porque é o espelho dos filhos. Então, é a partir daí que tudo que ele vê, tudo que for feito dentro de casa, isso vai ser reproduzido. Se ele vê os pais, digamos que os pais é o tempo todo dialogando, ele não vê briga, então ele não vai produzir. Vai ser uma criança amorosa com os outros. Então, é a partir desse comportamento familiar que pode estar vindo para relacionamento amoroso, de exemplo de casal. Então, se uma pessoa ela tem um relacionamento com outra pessoa e ela vê o pai fazendo, digamos que brigando, né? Vamos colocar assim, sim, brigando com os pais, esse comportamento com o namorado, namorada, ela vai reproduzir. Então, algo que o outro falar, ela não vai dar instância, ela não vai escutar porque ela não vê isso dentro de casa. Então, regra para essa criança não tem. A criança que não tem regra, ela também não vai ter regra em âmbito nenhum. Então, é isso que ela vai reproduzir. E esse comportamento do pai influencia exclusivamente no relacionamento amoroso. Porque, como o Freud fala, o complexo do Édipo, o que acontece, né? Então, o filho, ele tem um amor, digamos, extremo pela mãe e a filha pelo pai. Então, independente, a gente faz isso inconscientemente. Quando a gente vai encontrar alguém para namorar, a gente encontra alguém que tem a característica do nosso pai ou da nossa mãe. Isso é fato. Então, como a gente consegue visualizar essas características, a gente também vai fazer o comportamento. Sim. Então, a gente tende, sim, a reproduzir o tempo todo o que a gente vê nos nossos relacionamentos familiares, para o social, para o amoroso, para as amizades. Em todo o âmbito, a gente está o tempo todo produzindo. Então, como ele mesmo diz, é um processo de transferência, né? Sim. Eu me apego para uma pessoa que é semelhante aos meus pais. E a cultura dos meus pais vai influenciar diretamente como eu vou me relacionar com outra pessoa. Se, por exemplo, as tradições da minha família, e a gente vai colocar um ponto aqui, por exemplo, aquelas crenças religiosas que dizem o que é certo e o que é errado. Se, por exemplo, os meus pais eles tiverem certas crenças, isso vai influenciar totalmente aquilo que eu vou pensar. E até a forma que eu vou relacionar com outra pessoa pode, de forma inconsciente, ficar me impedindo, me dizendo que o que é certo e o que é errado. E isso pode afetar negativamente ou positivamente o meu relacionamento. Então, é claro que a gente é muito reflexo do que nós vivemos com os nossos pais, porém a gente tem a nossa própria vida para poder escolher o que é que a gente vai ser, o que é que a gente vai escolher ser, mesmo que os nossos pais muitas vezes não nos apoiem, porque a pergunta também fala de relacionamentos homoafetivos e na nossa cultura a gente sabe que por conta do tradicionalismo, muitos pais não apoiam o relacionamento homoafetivo e mesmo que os pais não apoiem, a gente vai tomar a nossa decisão a partir daquilo que a gente viveu, tanto do que a gente viveu com os nossos pais, quanto também das nossas experiências pessoais. Então isso vai partir muito da pessoa. Algumas pessoas vão ser apenas uma reprodução e outras pessoas vão ser aquilo que elas estão vivendo e querendo aprender. É por isso que o conhecimento ele dá poder, ele dá a liberdade da pessoa escolher o que ela quiser ser na vida. Baseado nessa perspectiva que a Valdésia informou, Ana Lígia, como é que foi essa questão do seu relacionamento homoafetivo, já que você informa também que está há 7 anos, na verdade, não é isso? 9 anos com um relacionamento homoafetivo. Como é que você descobriu essa questão? Seus pais lhe apoiaram? Foi uma coisa mais leve ou uma coisa mais complicada referente à parte de aceitação deles? Quando aos 12 anos eu me encontrei, né, sendo uma pessoa que gosta do mesmo sexo, né, minha mãe, ela teve uma participação, né? Quando eu falei pra ela, ela já tem uma visão diferente da minha avó. Aí ela foi e disse, não, tudo bem, eu aceito, de boa, você é minha filha e não vai mudar nada isso. Eu acho que isso foi o pontapé pra eu ser quem eu sou hoje. Falar a verdade, não mentir, aceitar o que eu sou. Eu acredito que nós, tanto gays como os lésbicas, os trans, tudo isso depende um pouco da aceitação dos pais, de ser acolhido na sociedade. Eu ainda vivo um preconceito, porque eu tenho muitos porquês ainda. Tem a parte da minha religião, minha família toda não tem essa particularidade com a minha religião. Eu faço parte do culto afro-brasileiro, né? Eu sou do candomblé e tenho tudo isso, passo tudo isso na parte de preconceito. Além de ser gay, eu ainda não tô dentro do que a sociedade
sociedade pede. Ou ser católica, ou ser evangélica, ou ser algo que predomine naquela localidade. Sim. Então eu sofro muito quanto isso. Mas em relação aos meus pais, realmente, eu vindo agora tanto a parte de Valdísio como a parte de Emanuel, eu começo a perceber que realmente isso mexe muito com o relacionamento. Minha parceira, ela tem isso. A família dela é uma família muito tradicional. Então a avó dela era muito crítica. Ela tinha medo de dizer o que sente, de viver esse relacionamento. Só que como eu já tinha essa facilidade, porque a minha família já aceitava, então ficou aquele leque. O que eu vou fazer agora? Mas como o tema é relacionamento, é amor, eu tive que aceitar o que ela estava passando naquele momento e aguardar o tempo dela. E realmente eu aguardei. Hoje a família dela ainda não sabe de uma forma assim mais expressiva, do ponto de vista que ela diga à mãe o que ela passa, o que ela vive, mas nós nos relacionamos. A família dela é sempre presente junto comigo e eu respeito muito assim, porque eu sei o quanto é difícil. Eu vivo essa história de relacionamento gay há muito tempo. Então, pra mim é de boa aceitar a forma como a família dela age. Só que graças a Deus, né, na minha família tive a aceitação da parte da minha mãe e foi muito importante pra mim. Eu acho que hoje eu tenho mais facilidade de falar, tenho mais facilidade de conversar com as pessoas e dizer o que realmente eu sinto, com todo respeito, né? Porque eu acho que o respeito, ele prevalece em qualquer situação, mas eu acredito que isso ajudou muito. Então, a família, ela influencia. Se eu acho que eu não tivesse o apoio da minha mãe lá atrás, pode ser que hoje eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. Então, praticamente, você é o espelho da sua mãe, analisando pelo que a Valdésia falou. A gente se espelha muito nos pais, então hoje você é o espelho da sua mãe, digamos assim. Sentido, né? Nesse sentido, nessa perspectiva referente à gentileza, a questão, não na questão afetiva, mas na pessoa que você você espelhou na sua mãe. Tem uma referência na minha família, que é bem mais que a minha mãe. Só que ela não aceita a minha opção, mas ela me deixou muitas, mas como é que eu posso explicar? Ela me representa muito. Eu tenho mais ela como no âmbito assim de influenciar. Certo. É uma tia que eu tenho, mesmo ela não aceitando a minha opção, mas ela é uma pessoa que foi ela que me instruiu ao estudo, ela que me orientou, ela que me educou. Então, mesmo pra você ver que mesmo a gente não querendo, a gente consegue. Ela me deu algumas características que eu tenho: a bondade, a lealdade, cuidar muito das pessoas. Só que ela não aceita a minha opção. Então, minha mãe aceita. Aí eu tive a aceitação. Já essa pessoa que eu vejo tanto ela como exemplo, essa ela já não me aceita. Mas eu também entendo, porque no momento que a gente não pode. Se eu tô pedindo para que as pessoas me aceitem, eu também tenho que aceitar. E mesmo com as diferenças, vocês se amam, né? Que é um ponto que a gente já tocou. Amo sim. Bacana. Já que a gente tá dentro dessa perspectiva, eu vou sair da água para o vinho, já vou direcionar essa pergunta para Maria Emília e também para a nossa querida Valdísia, para que ela possa analisar também esse contexto dessa pergunta que a gente analisou durante a produção do script, ou seja, a nossa produção pensou muito bem quais seriam os questionamentos para justamente direcionar para quem está em casa. Por exemplo, o que a Ana Lígia falou aqui, certamente alguém que está ouvindo vai se identificar muito com ela, o que Emanuel falou, o que Maria Emília também já argumentou e agora vai argumentar nesse quesito. A pergunta, primeiramente, eu vou fazer direcionada para Maria Emília. No início, quando ela se apresentou, ela informou aqui que já faz 15 anos de casamento. Para que um relacionamento a dois, na verdade faz mais, pode me 15 corrigir. anos de relacionamento, de casamento serão 15... de casamento são... beleza. Pode ficar à vontade para me corrigir, sem problema algum. Para um relacionamento a dois chegar até o casamento, quais são as características principais para que o casal reconheça que está apto para permanecer juntos até o resto da vida, de acordo com aquela perspectiva que a nossa querida Valdísia falou no início? O amor, ele é para sempre. Ou seja, para chegar até um relacionamento de casamento, para se reunir e formar justamente uma família, na sua perspectiva, o que é necessário e quais são essas características principais? Isso, logicamente, tendo na sua experiência própria. Bem, na minha opinião, assim, com relação ao meu relacionamento, porque relacionamento é muito individual de cada casal. Sim. Mas assim, de acordo com que o meu pensamento, eu acho que a relação ela tá baseada realmente no amor sempre, mas o amor não é o único pilar. A gente sabe que o amor ele tem que estar acompanhado com respeito, com companheirismo, saber que os dois enfrentam a vida juntos. Hoje em dia a gente vê muito essa questão do relacionamento acabar muito rápido, a gente vê as pessoas se relacionam, acham que não vai dar certo, não querem construir uma
relação a dois, acha que aquilo ali, quando passa talvez a paixão, que vai começar aquele ponto de você construir o amor, de realmente, na minha opinião, a gente constrói o amor, isso não é algo que venha simplesmente da noite pro dia, é algo que você vai construindo diariamente junto com o seu parceiro. Então, as pessoas acreditam muito que como é que eu posso dizer? Aquilo ali vai vir da água pro vinho, vai mudar da água pro vinho, as pessoas vão mudar, vão ser realmente alguém que você deseja ser, quando você vê que não é, quando passa realmente aquela fase que você descobre que não é. As pessoas não querem construir aquilo, não querem se adaptar. Então, no meu relacionamento, a gente já tem 15 anos juntos, foram 2 anos de namoro, já tem quase 13 anos de casamento, e realmente foram cheios de altos e baixos, como qualquer outra relação. Teve momentos em que a gente duvidou do que realmente a gente sentia, talvez, mas eu acho que a base de que a gente construiu da relação com amor, companheirismo, com o respeito que a gente tem, a lealdade que a gente tem um ao outro, de chegar e conversar, de entender o que é que o outro sente, o que é que o outro precisa, para que a gente consiga se moldar, se adaptar. Eu acho que isso foi o grande diferencial para mim, pelo menos ele tem sido. E realmente, o amor, ele é a base de tudo, mas como eu já disse, ele precisa sempre estar acompanhado de respeito, e eu respeito muito meu parceiro assim como ele a mim, mesmo com toda a diversidade que a gente vive, com as outras coisas que abalam o relacionamento, querendo ou não. A gente sabe que a gente tá fechado entre eu e ele, e o que importa é realmente a gente saber o que a gente sente, entender o que a gente sente. Se aquilo ali realmente é verdadeiro, ele vai ser duradouro, com certeza. Muito bem. Valdísio, na questão da psicologia, como é que você pode complementar o que Maria Emília falou, referente às principais características para que realmente um casamento possa ser construído? O que Maria Emília falou está bem interligado em relação ao respeito, mas aí o Martin Seligman, da psicologia positiva, ele traz a reflexão da felicidade, que é em relação ao se conhecer. Não conhecer outro, se conhecer. Porque quando eu me conheço, eu respeito o outro, eu tenho um diálogo, eu vou saber dialogar um com o outro, e é a partir desse diálogo que eu vou refazer as minhas crenças, tanto disfuncionais como funcionais. Porque a gente sabe que relacionamento ele tem vários conflitos. Então, eu vou trazer as crenças disfuncionais, sim. Algo na vida eu vou, olhar para alguém que fez algo que eu não gostaria, eu vou estar com as crenças disfuncionais de que aquela pessoa está acabando, ele não está mais amando da forma que estava. Então, essas crenças disfuncionais, ela vem também a prejudicar o relacionamento. E uma das principais é você sempre ter essas crenças funcionais. Então, na medida que você pensar, ou se você tem essas crenças que o outro não está mais suportando, que o outro não está mais amando, né? Ou seja, ele está com outro viés, com outro pensamento, é você chegar e dialogar. Porque é uma base. O principal base de um relacionamento chegar a um casamento, primeiro o respeito e depois o diálogo. Porque é a partir do diálogo que você vai dizer ao outro o que está aferindo, o que está te machucando, o que você queria e chegar num consenso. Não que o outro vai mudar, ninguém muda da água pro vinho, ninguém muda desse ponto de vista ou do comportamento que ele tem, que é algo comportamental que ele não vai mudar em 2 horas. Ele pode conseguir conviver com isso, né? Então ele vai respeitar, a pessoa também vai entender. Um respeito e outro entende, e aí você tem um relacionamento que pode durar sim, porque você está em constante construção o tempo todo. Então, para você ter esse relacionamento para durar a vida toda, você tem que estar sempre respeitando, dialogando, entendendo e ouvindo. Não só o entendimento de o outro vir te falar algo, você ficar calado e não ouvir. Você tem que ter a opinião e tem que entrar em um consenso de que forma que vai fazer para que esse relacionamento possa ser duradouro. Vou sair da parte do jornalismo, do apresentador, e vou entrar na minha vida pessoal para te fazer uma pergunta específica. Eu tenho 24 anos, tenho um relacionamento que já faz 5 anos de namoro, e dentro desses 5 anos já faz 1 ano de noivado. E principalmente eu sou uma pessoa muito fechada referente a alguns temas e, por exemplo, eu fico de mau humor muito rápido a qualquer opinião que, por exemplo, possa me contradizer. Nesse quesito que eu estou te falando, por exemplo, possa ser que alguém em casa possa se identificar com o que eu estou falando. No que, por exemplo, eu poderia melhorar na relação específica com a minha parceira, nesse ponto de quesito para, por exemplo, evitar confrontos futuros ou evitar desconfortos, até porque isso vai depender, logicamente, de como a pessoa vai estar fisicamente, mentalmente, mas, logicamente, na psicologia, como é que você analisa esse tipo de comportamento? Não sei se deu para entender muito bem o meu questionamento, mas eu tentei o máximo possível colocar o meu pessoal para ti. Para responder essa questão, eu te coloco
colocaria uma pergunta. O que você entende por relacionamento? Relacionamento é tudo que a gente já debateu aqui. Amor, respeito, compreensão, que é justamente um fato que às vezes eu não compreendo tão perfeitamente a outra pessoa e a outra pessoa também não compreende determinados fatos, e eu creio que toda essa junção do que foi dito aqui é referente a um relacionamento. Então, às vezes, como Maria Emília falou, a gente chega a um certo momento a se perguntar, será que realmente a gente vai crescer junto? Será que realmente que é justamente o que a gente vai entrar no questionamento seguinte, as questões que realmente influenciam um relacionamento a dar certo ou não? Então, essa seria a pergunta básica que eu poderia estar te passando neste exato momento. Certo. Então, o que a psicologia diz? Então, se você tem um relacionamento, primeiro você vai ter que ouvir e aceitar o outro. Então, se você está com a opinião centrada, você não está dando ouvido ao outro. Então, é seu, né? Então, a opinião é minha, ninguém vem aqui, eu faço. Relacionamento, a gente, às vezes, tem que ouvir e entender o que o outro tá sabendo daquilo que tu tá falando. Porque não adianta eu dizer, eu não gosto disso, né? Então, eu não quero esse comportamento que o outro é diferente. A gente sabe que quando entra em relacionamento, nosso comportamento são diferenciados, nossos pensamentos são diferenciados. A gente tem que ter uma junção. Vai machucar algumas vezes? Sim, porque a gente tem um pensamento formado, a gente tem aquele comportamento que é intrínseco, ninguém tira. Mas é a partir disso que você não gosta, você tem que conversar, dizer, eu não gostei disso. Então, dizer o porquê. Não é só dizer gostar. Quando você diz que não gosta, você tem um porquê. Então, qual viés que tá te machucando ali? Né? Só porque a outra pessoa discordou? E qual a importância de todo mundo concordar com você? Porque quando a gente quer que todo mundo concorda, a gente tá dizendo que o outro não tem um pensamento crítico. Porque quando eu não concordo com a opinião do outro, é porque eu tenho a minha. Eu tenho que ser crítico o tempo todo. Até para não sair desse viés e estar repetindo algo que o outro disse que é certo e eu vou. Então, se ela não tá concordando, é porque ela tem outro pensamento e ela tem um pensamento crítico dela. Então, tem que amarrar isso e ver de que forma que isso tá me machucando e que forma que eu posso fazer, né? Então, dar atenção ao outro, ouvir a opinião, mesmo que machuca às vezes quando a gente tem a opinião formada, isso machuca, lógico, mas aí ver que o que o outro tá dizendo assim, isso aqui também é a sua opinião, mas isso aqui não condiz, tá me machucando. Porque muitas vezes o pensamento que a gente tem machuca o outro e a gente não tá percebendo. Fica tão inconsciente que a gente não consegue enxergar o que o outro tá dizendo ali. Então é uma capacidade, o Alisson, que a gente passa a ter ao longo do relacionamento, que é a capacidade de entender que o outro também viveu uma vida e tem as suas próprias experiências. E a partir das experiências do outro, ele vai passar a ter os seus próprios pensamentos. Então, no relacionamento, quando duas pessoas estão juntas e decidem estar juntas, elas precisam ter a capacidade de entender que o outro também tem a possibilidade de pensar de forma diferente. Mas assim, pensando como o Alisson, né? Sim. Quando ele falou assim, em alguns momentos, eu não compreendo, eu não entendo e fico aborrecido e me calo. Eu acredito que nesse momento ele já diz algo para ele mesmo, onde ele precisa melhorar. Porque se ele está dizendo que ele fica, então ele já sabe que é ele, não é a outra pessoa. Então, nesse momento, acredito eu, que ele já poderia começar a trabalhar essa parte de o que eu posso fazer para melhorar esse meu mau humor quando alguém me diz algo que eu não tô pronto a ouvir. Né, eu acredito que tudo que você viver, que você fosse doar ao outro, você tem que perceber se é você ou é o outro. Se for eu vou fazer o melhor possível, eu vou melhorar. Se for o outro, eu vou ter que conversar com ele e tentar fazer com que ele melhore. Mas lembrando que tudo que eu fizer, que tiver machucando, que tiver doendo, que tiver fazendo a outra pessoa não tá bem, então isso é culpa minha, então eu que tenho que dar o primeiro passo para melhorar. Entrar em um relacionamento é entrar em um compromisso, né? Se eu aceitei entrar nesse compromisso, então eu tenho a responsabilidade de aceitar a pessoa como ela é, de entender a pessoa como ela é. E mesmo que seja difícil, algumas pessoas possuem pensamentos que são muito, como a nossa amiga psicóloga falou, que são muito intrínsecos, que são realmente enraizados no nosso coração. Quando uma outra pessoa ou nos diz que está errado, ou pelo menos tem um pensamento diferente do nosso, nós tendemos a endurecer o coração e a não querer mudar o nosso próprio pensamento. A gente quer permanecer com o nosso pensamento. Por quê? Porque a gente viveu, porque a gente estudou, então aquele pensamento é o certo, é aquilo e pronto. Aí quando outra pessoa chega e tem um pensamento diferente, a gente tende a ficar incomodado, porque a gente quer ter eu vou usar essa palavra, mas essa palavra não é para ter nos relacionamentos, controle. É controle para tudo ficar certo. E algumas pessoas possuem essa necessidade de ter controle no relacionamento para que tudo esteja conforme o seu pensamento. E num relacionamento a gente tem que ser livre e aberto
aberto para entender o outro, para ouvir o outro, para que esse relacionamento realmente ele seja equilibrado e saudável. Muito bem. Daqui a pouco, Maria Emília quer falar algo? Pode acrescentar, fique à vontade. Então, só acrescentando assim a questão de você não mudar a sua essência, você ser quem você é realmente, porém sabendo que você tem que se adaptar e ver que muitas coisas que você faz justamente porque você acha que aquilo está correto e às vezes não está para o outro, Sim. é saber que aquilo ali não vai agradar o outro ou não vai agradar dentro do relacionamento os dois, porque se a outra pessoa também se adaptar àquilo ali seu, você nunca vai pensar que aquilo ali está errado, mas assim, saber que a gente não vai mudar a essência, mas mudar realmente certos hábitos que vai melhorar o relacionamento, né? Tanto um quanto o outro saber que aquilo ali não agrada o outro, que vai realmente trazer um problema futuro, até no momento mesmo, que depois a gente consiga resolver, porém, vai deixar afetado, vai machucar, vai doer, então é realmente entender o que você precisa mudar para melhorar, ser uma pessoa melhor, né, dentro do relacionamento. Muito obrigado pelo seu complemento, Maria Emília. Vou fazer agora mais 2 perguntas que uma interliga a outra. E essa vai ser direcionada justamente para a nossa querida Valdísia, nossa psicóloga que hoje está dando um show. Eu tô até me sentindo hoje em casa. Na verdade, eu sempre me senti em casa, mas hoje é um assunto mais polêmico, digamos assim, um assunto que traz euforia para a discussão em quem está em casa. Eu tô me sentindo na terapia. Tá sentindo na terapia? Eu tô também sendo tô. tratado aqui. Eu realmente tô me sentindo tratado. Vocês são psicólogos, eu acho que vocês nasceram para isso, mas enfim, brincadeiras à parte, vamos voltar aqui para os nossos questionamentos. 2 perguntas específicas. Quais são os principais comportamentos que podem afetar negativamente uma relação amorosa e por que dói tanto um término de um relacionamento? Isso para a psicologia, como é que você pode explicar para quem está em casa? Essa primeira, quais são os principais comportamentos que afetam, é como o Manuel acabou de falar, controle. Tem gente que quer ter controle do relacionamento, ou seja, você tá namorando, mas você acredita que aquele é seu. É como se fosse um objeto, né? Sim. Então tudo você quer moldar. É como as meninas também falaram. Se você tem um relacionamento, se você não dá o espaço, não tem o respeito, então você quer controlar o que o outro vai fazer. Exemplo, teu pensamento, tu quer que o outro tenha. Isso negativamente ele vai tá frustrando. O ciúme também é uma parte, porque quem tem ciúme, ele tem X atitude. Então ele não tá percebendo. Isso é inconsciente, ele não percebe o que tá fazendo. E tá atrelado, né? O controle e o ciúme. Está assim. E o outro que tá recebendo, ele fica sufocado. Então, psicologicamente, a estrutura cerebral não vai aguentar. Então, a gente, como o Freud fala, tem um ego, superego, né? E o id. Então, quem é explosivo, ele não vai aguentar tanto. E o ego ainda fica ali naquele controle, né? Que vai dar certo, que não, ele vai mudar. Mas a estrutura cerebral, ela não vai suportar. Tanto pressão psicológica. Porque tudo que o outro fazer, você vai questionar. Exemplo, vamos dar exemplo. Digamos que a pessoa ciumenta, ela não vai deixar você ir pra uma festa sozinha. Na medida que você for, ela vai ficar com a crença de funcional. Ele vai estar me traindo, ele deve estar dançando com alguém, o que é que ele tá fazendo. Então ela vai ficar o tempo todo te ligando. Então, se você tá numa roda de amigos, está se divertindo, você não vai. E você não vai aguentar psicologicamente isso, né? Porque você vai ser o tempo todo monitorado por essa pessoa. Então o desgaste do relacionamento acontece com esses fatores. No início você pode achar lindo, maravilhoso, é prova de amor, mas a certo tempo você não vai aguentar. E você futuramente vai ter vários conflitos que você vai ter dificuldade em se relacionar por conta disso. Que aí você vai estar passando, ou seja, você vai estar no subconsciente que todas as pessoas vão ter a mesma atitude. Isso também afeta psicologicamente. Em relação aqui, o porquê dói tanto do término do relacionamento? Depende. Se você entra no relacionamento, quando você tem esse gatilho de o outro é seu, isso vai doer porque você não tá vivendo a sua vida, você tá vivendo a vida do outro. Sim. É como a construção do eu, né? Então a gente tem que viver tempo em construção do eu. Então eu tenho que melhorar alguns aspectos, eu tenho que me conhecer para fazer algo que o outro veja positivo e sempre, digamos que, dar visibilidade ao outro, que o outro tá falando e tentar melhorar. E a construção do outro é o que a sociedade, infelizmente, a maioria vive. Então ele tá construindo todos os seus objetivos no outro, eu não tô vivendo. Na medida que eu tô me relacionando, então eu tô dando todo o viés ao outro. Então tudo fica o outro, o viés do outro. Então eu vivo pelo outro, eu respiro pelo outro, eu só saio com o outro, mas o eu, ele fica invisível, eu não tô me vendo mais. Naquela relação eu estou só ali, só articulando
Então o outro é a vivência do eu. Então eu não construindo eu, estou construindo a função do outro. E dói por esse motivo. Tem pessoas, como o Martin Seligman traz tanto em relação à felicidade, quando você se conhece, e também o Martin, ele traz muito essa questão. Quando você se conhece, você não vai estar amando o outro. Antes de você amar outro, você se ama. Então na medida que eu amo, eu sei qual é o meu aspecto, eu sei de que forma que eu estou fazendo aquilo ali, para entender o relacionamento e entrar num relacionamento saudável. Então, quando isso acontece, quando esse relacionamento tem um fim, eu não vou me frustrar, porque antes de eu amar o outro, eu já me amei. Então ele só vai doer quando eu vivo pro outro, não vivo pra mim. Então, assim, adicionando, eu sei que depois todo mundo vai querer falar, né? Porque o que ela falou agora foi perfeito, mas apenas adicionando mais algumas coisas do que ela falou, dos comportamentos negativos, ela falou de ciúme e de controle, e tá totalmente relacionado também do desejo de mudar o outro. Quando eu quero controlar a relação e quando eu sou uma pessoa muito ciumenta, né? Eu quero manter aquela pessoa sobre os meus braços, sobre o meu controle, eu tenho o desejo de mudar o outro. Então, a outra pessoa, ela vem com certos comportamentos que é dela, pra dentro de um relacionamento. Quando ela entra dentro do relacionamento, eu tenho o desejo de mudar ela e fazer ela conforme aquilo que eu quero. O meu eu, como ela falou, desaparece e eu quero fazer com que aquela pessoa viva aquilo que eu quero. E ela falou muito bem também, articular. É como se eu mesmo tivesse controle, como se eu mesmo tivesse a intenção de controlar tudo que a outra pessoa faz. E isso gera também expectativa de retorno. Tudo está relacionado. Ciúme, expectativa de retorno, controle, e tudo isso vem... o comportamento ele vai fazendo com que o relacionamento ele seja afetado. Tudo isso vem a partir da minha pessoa. Quando eu reconheço que todos esses comportamentos eles são errados e que um leva ao outro, eu começo a me moldar. E isso não é fácil, não é uma coisa que a gente vai mudar da noite para o dia, porque isso é intrínseco da gente, intrínseco de algumas pessoas. Então, a experiência que eu tenho no relacionamento é justamente para que eu consiga chegar em um equilíbrio. E essa parte também do término, eu acredito muito também que esteja relacionado a toda aquela questão. Eu tenho aquela pessoa todos os dias, então eu estou acostumado com aquilo. Quando aquela pessoa é retirada, é como se fosse uma abstinência. O meu organismo, a minha vida está acostumado com aquilo. Quando aquela pessoa é retirada da minha vida, e eu também posso ser uma pessoa que não me ame, eu posso realmente sofrer muito. E essa dor realmente é uma dor que marca a vida das pessoas que passam por essa dor. Então, realmente são pontos que estão totalmente interligados do amor ao eu e o amor ao outro. Justamente essa questão do amor próprio, ela vem deixar a outra pessoa inseguro. Então, ele vai querer ter o controle porque ele não tem segurança do que ele representa para outra pessoa. Então, a pessoa insegura, a pessoa que não tem um amor próprio, que não consegue se ver num ambiente, numa sociedade sozinha, ela não vai conseguir se relacionar com outra pessoa, vendo que a outra pessoa também tem a vida dela, também tem as outras coisas que segue a vida e tal. Então, se a pessoa não tem um amor próprio, ela vai querer, de qualquer forma, de qualquer jeito, que a pessoa se adapte a ela, ao que ela gosta, ao que ela quer, né? Então, eu vejo muito isso, a questão do amor próprio. Ele está muito ligado à questão do ciúme e do controle, realmente. Em relação à parte, quando fala da parte negativa da relação, influencia muito esse ponto do se conhecer, se aceitar, amar a pessoa, se amar. Comportamento negativo, ele pode ser assim, você sempre fazer pelo outro. E você? Será que você está fazendo por você? Às vezes a gente faz muito, se doa muito dentro de um relacionamento e o outro ele não tá nem aí porque ele tá sendo amado. Então eu acho que a parte negativa é essa, entender se as duas partes se amam e se as duas partes estão no mesmo sentido. Às vezes eu posso estar amando e a pessoa tá ali, mas ela faz algo que eu não gosto. Eu vou procurar em alguém aquilo que eu queria nela. E por que eu não digo a ela? Isso aqui não é legal. Eu tenho a intenção de um dia fazer algo dessa forma. Eu acho que colabora muito e essa é uma parte que a gente precisa trabalhar. Não só eu, no meu relacionamento, como qualquer um no seu. No geral. Em relação a doer, eu também acredito que essa parte de o costume, o hábito, ele faz isso. Faz com que a gente sinta essa dor. De tudo, em tudo. Seja em qualquer âmbito. Não precisa ser só relacionamento. Aquilo que é cotidiano, todo dia eu faço, é mais fácil a gente aceitar. Mas de um dia pro outro, eu te amo e acabou. Principalmente essa questão de como o amor realmente ele perdura. Se ali o relacionamento, às vezes a pessoa até se gosta, mas o relacionamento realmente não deu certo porque são pessoas que não abriram a mente para entrar no relacionamento e para se adaptar a isso. Realmente existe amor e o relacionamento não deu certo, então a pessoa vai sentir realmente a dor.
né, de não ter a outra pessoa, não somente a questão do comodismo, de ter sempre do lado e tal, mas a questão de ter o amor, o carinho da outra pessoa que não teve, né? E aí por isso o relacionamento acabou. E até um desajuste sensorial. Eu tô planejando minha vida com outra pessoa e o meu futuro eu vejo com outra pessoa. Quando retira essa pessoa, eu começo a ver o meu futuro sem essa pessoa, eu realmente vou ficar, como eu falei, né, desajustado. Eu não vou saber como que eu vou reagir. Muito bem, opiniões extremamente relevantes. Vamos agora para a penúltima pergunta do nosso script, porque tem uma que é especial. Todos vocês saberão daqui a pouquinho. A penúltima pergunta é justamente baseado no que vocês estavam falando agora há pouco. Por que as pessoas buscam outros meios, como por exemplo a bebida, as drogas, a prostituição, entre outros meios específicos, por exemplo, para superar um término de um relacionamento? Eu queria fazer essa pergunta direcionada novamente para a nossa querida Valdísia, ela que vai trazer a análise psicológica e depois, lógico, vocês vão opinar, com a visão pessoal de vocês. Certo. Eu vou utilizar aqui um dos fatores que o Beck utiliza, que é um dos precursores da terapia cognitiva comportamental, que ele fala em questão de gatilhos emocionais. Então, quando a gente tem esse gatilho emocionais, vamos colocar aqui o relacionamento como esse gatilho, a gente precisa de recompensa para compor esse gatilho. Então, todas as vezes que eu sofrer um término de relacionamento, eu vou beber, porque isso aí é a recompensa que eu vou ter. Então, muita gente diz assim, eu vou beber para esquecer. Mas aí o gatilho emocional dele não tá só em esquecer, porque quando o efeito anestésico dessa bebida passar, esse gatilho emocional ele vem de novo, o relacionamento. Sim. Então ela vai ficar em constante recompensa. Então eu vou compensar com bebida, com festa, com amigo, com balada. Então isso vai ser um gatilho que eu sempre vou utilizar. Mas aí ele inconscientemente ele não sabe que esse gatilho ele vai estar intrínseco. Até você se recompor na medida de que você vê que esse relacionamento acabou. Lógico, como as meninas falaram, vai doer sim, porque você acostuma a viver com a companhia do outro, né? Então não é de uma hora para outra, o relacionamento acabou, tô feliz, vou assim, não. Então, e isso é perigoso para essas pessoas que têm esse gatilho e têm esse comportamento, porque se ela ficar nesse vício, isso mais tarde ela vai aderir a uma patologia como estresse emocional, como garofobia, como síndrome de pânico, porque ela vai estar o tempo todo querendo enganar o cérebro, e ela não engana tão fácil, porque assim que passar aquele efeito, aquele importe que ela fez ali, ele vai ativar novamente. Então vai ser constante essa força intrínseca, né? De esquecer e ao mesmo tempo lembrar, esquecer e lembrar. Isso prolongadamente, isso acarreta uma patologia. Você já, entrando naquela perspectiva do Marília Mendonça, entre outros... aquela sofrência, vocês já beberam para esquecer um relacionamento? Gostaria de saber da opinião de vocês, que nesse gatilho emocional, como a Valdísia falou bem, se já aconteceu isso com vocês ou com alguém próximo, como é que vocês analisam essa questão desse gatilho? Não, como o meu relacionamento é muito antigo, a gente começou a namorar muito cedo, eu não bebi não para esquecer, porque não precisei ter nenhum relacionamento para chegar a esse ponto. Mas assim, talvez a gente já tenha vivido algumas situações em que a gente bebe para esquecer os problemas no momento que tá vivendo, né? E deixar de lado, então esquecer um pouquinho aquilo ali, talvez a raiva passar, tipo, vou beber pra me calar e esperar a raiva passar e depois a gente conversar. Mas eu acho que não eu acho que não resolva, realmente você tem que enfrentar a dor no momento de frente e entender que aquilo ali vai passar, em algum momento ela vai passar. Realmente não façam isso, não façam isso, porque você só vai gastar dinheiro, vai acordar de ressaca e liso no outro dia. Com certeza. Em relação ao beber para esquecer os problemas, acontece principalmente ressaca emocional. Rotineiro, né? É muito, a gente fala porque do nosso relacionamento. Isso. Então é o que eu tô passando. Mas se a gente for avaliar, tem muita gente faz isso. E não é só para esquecer o problema, não. É exatamente para assim driblar o problema. Porque na hora que ele começa a beber, aí ele tá bem envolvido. E aquilo ali vai tomando de conta dele. Ele pode tomar duas proporções. Ou ele tem uma atitude totalmente drástica e fazer algo que ele não esperava, porque o álcool ele consegue fazer isso, sim, ou a droga. Ou então ele voltar em si, dentro do eu dele, o pensamento dele, ver:
eita, mas quem errou fui eu que fiz algo que não era legal. E entender com a bebida, ela tem duas frentes, né? Ou ela pode trazer algo drástico, ou ela pode trazer algo que melhore. E amanhã, na ressaca, na brincadeira, a gente voltar a conversar e entender, que é o que Maria Emília diz. Ah, não, naquele momento, cabeça quente, mas às vezes a gente beber na bebida, ela pode induzir a algo que não seja legal. E sua atitude naquele momento, ela não vai ser uma atitude boa. Então, quando for esquecer os problemas, tem que pensar bem antes, na hora que for beber ou usar algum entorpecente. É o que a gente falou lá no começo do podcast, né? Que quando a gente usa um entorpecente, pode ser bebido, o que vocês quiserem pensar, a gente termina inibindo certas funções do cérebro que está relacionado a raciocínio lógico, e as minhas questões mais emocionais, elas são mais acentuadas. Então, por isso que em uma festa eu me relaciono com uma pessoa de qualidade estética duvidosa. Por isso que em uma festa eu entro em uma briga com uma pessoa que não era para eu ter entrado, justamente porque eu passo a ter uma certa coragem que eu não teria, justamente por conta da bebida. Então, realmente, tomar essa decisão de beber depois que finalizar um relacionamento é ruim, porque você pode até terminar ligando para essa pessoa, né? Bêbado, triste, ligando para essa pessoa para dizer que ama, para dizer que quer essa pessoa novamente, justamente por conta do efeito da bebida. Emanuel, já que você foi o último a responder essa penúltima pergunta, vamos agora para a pergunta-chave, antes de nós finalizarmos o nosso segundo podcast. Essa pergunta eu não coloquei no script, justamente para pegar os convidados, digamos que de surpresa, mas Emanuel, ele está preparado e, logicamente, eu vou fazer primeiro essa pergunta a ele. É possível superar uma traição? Vamos lá. O que é traição? Traição, para as pessoas, é um comportamento desonesto. E tudo isso vai partir do que eu considero como relacionamento. Existem relacionamentos que são abertos, onde eu posso me relacionar com outras pessoas, e existem outros relacionamentos em que eu exijo que o outro seja leal, que o outro seja fiel a mim. Então, nesse sentido de ser possível ou não superar uma traição, vai depender muito da pessoa. Vai depender muito do que a outra pessoa, do que a pessoa que foi traído, né, do que a pessoa que foi dentro de um relacionamento desonesto possa interpretar como sendo certo ou errado. Então, para alguns estudos que foram feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vou até colocar na descrição do vídeo, um relacionamento onde o outro possui a capacidade de trair está totalmente relacionado à personalidade. Quando eu tenho a minha personalidade atrelada a uma pessoa que tem a capacidade de trair, de ser desonesto, de ir contra um princípio de dentro de um relacionamento, isso está mais relacionado à pessoa que eu sou. Então, permanecer com essa pessoa vai partir muito de você. Quando a gente está determinado a acreditar que as coisas vão dar certo dentro de um relacionamento, a gente tende a acreditar muito em exceções. Essa pessoa me traiu, mas eu vou perdoar ela porque ela não vai me trair de novo. Eu acredito que ela não vai me trair de novo. Só que isso é justamente por conta da forma que você reagiu à traição. Então, o meu pensamento a respeito disso depende muito da pessoa, depende muito do que a pessoa interpreta como sendo certo ou errado. Valdísia, você como psicóloga, você já deve ter pegado muitos casos como esse. Eu gostaria que você opinasse na questão psicológica e também no seu pessoal, se logicamente se você se sentir à vontade. É possível perdoar uma traição? Como o Emanuel disse, depende muito, né? E primeiro você tem que se questionar o que significa relacionamento pra ti. Porque aí, ok, você vai perdoar uma vez, tem pessoas que perdoam, mas aí qual viés que me dá pra tudo isso? O que significa pra mim? Porque acredito que a partir de uma traição do outro, então quem tá no relacionamento sou eu, o outro não tá. E o relacionamento, como ele disse, tem um aberto também, né? Que você pode aí um sair com o outro, enfim. Nesse daí sim, você conseguiria perdoar, mas se você tá num relacionamento que você tem respeito, você tem confiança, você tem um diálogo e tá tudo ali, na medida que o outro trai, você tem que se perguntar onde é que eu estou aqui, né? Porque aí o relacionamento só tá pra mim. E o outro? O que é que o outro tá pensando em relação a isso? Porque não adianta eu perdoar se eu não souber qual a função do outro na minha vida. E o que é que esse outro tá querendo, o que é que ele vê em relacionamento. Que pode perdoar, muitas pessoas perdoam, né? Então, no meu ponto de vista, tem que dialogar e saber o que é que ele quer. Porque não adianta, eu fiz, me arrependi, não vou fazer mais, sim. Mas o que é que você entende por relacionamento? O que é que você quer mesmo desse relacionamento? Tem que ter esse questionamento. E o ser humano, ele tem que viver em constante questionamento. Não só pra si, mas também pra outro, pra entender e
poder perdoar. Você só perdoa quando sabe qual a intenção do outro. Até porque eu acredito assim, que traição ela não é um erro. Ele não é um erro, é uma escolha, né? Você fez a escolha de iniciar. E a gente vê muito a questão de traição somente o ato. E a traição é tudo no geral. É a questão de você iniciar uma conversa com a pessoa. É você simplesmente fazer as mensagens apagadas. Tudo isso é traição. Desde que você não está respeitando aquilo que, pelo menos, é a base do relacionamento. Para quem, desde o início, já concordou que aquilo ali seria, que é a confiança, o respeito e tal. Então, eu acredito assim, realmente, que é de pessoa para pessoa. Vai ter gente que vai conseguir perdoar, mas ao longo da vida, talvez aquilo ali vai ser uma ferida que vai estar reabrindo, que talvez vai levar insegurança num relacionamento, e o relacionamento ele sempre vai ficar bambeado. Vai ter gente que vai conseguir perdoar e deixar aquilo ali para trás e esquecer. E vai ter gente que não vai conseguir de jeito nenhum, porque como é que eu vou conseguir acreditar na pessoa novamente depois de saber o que aconteceu? O que é que vai me levar a acreditar que futuramente, em algum momento do relacionamento não estiver bem, ele não vai fazer novamente ou ela não vai fazer novamente? Eu acredito que realmente é muito de pessoa para pessoa. Já passei por algumas situações em que me fez desacreditar um pouco, né? Em questão de não de traição, mas vamos dizer assim... Desconfiança, realmente, que talvez me fez pensar se aquilo ali realmente valeria a pena. E a gente conversou, chegou num determinado ponto, e aí a gente continuou a relação, porque realmente a gente conversou e entendeu que aquilo ali foi algo passageiro e que não se repetiria. Assim, na minha concepção, né? Perdoar uma traição. Eu acho que vai muito ligado a quem eu sou, como eu sou. Se fosse eu, porque aqui a gente está querendo colocar se a pessoa me traísse. E se eu traísse? Quando a gente tem essa posição dentro do relacionamento, a gente já sabe o que a gente vai esperar, se a gente vai ou não perdoar. Porque a outra pessoa, ela não é obrigada a me perdoar. A traição em si, eu acredito que falta algo, falta alguma coisa para chegar à traição. Então, se falta, e eu estou falando em relacionamento e amor, então falta o amor. Eu acredito que a traição, ela não... Eu, no meu ponto de vista, eu não conseguia superar. Nesse meu relacionamento, em outros relacionamentos, eu tive a facilidade de aceitar algumas coisas que aconteceu comigo. Mas nesse relacionamento agora eu não perdoaria. Eu não teria essa facilidade. Porque eu não ia cometer. Então, se eu não ia cometer, então não quero que ela cometa. Então, eu acho que, assim, no fato de perdoar, tá mais em... Tudo tá ligado a você. Tudo tá ligado a quem você é. E você sempre, tudo que for fazer, pensar com você e com o outro. Se eu fizer isso, vai ser bom pra mim? Vai ser bom pro outro? É porque quando a gente vai iniciar um relacionamento que não tá ligado ali ao seu relacionamento, o segundo relacionamento, a gente liga muito tudo que aquela pessoa que nós estamos e aquela outra tem de diferente. A gente começa a fazer uma ligação. Falando do meu relacionamento, né? Ela é muito chata. Aí a outra pessoa é bem meiga. Tudo no começo é bem meiga. Não, porque ela é muito exigente. Aí a outra pessoa, tudo é aceitação. Até porque eu tô querendo algo. Toda vez que a gente quer algo, aquilo ali vai ser muito mais fácil. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, entender que aquilo ia machucar mais a mim do que a ele, porque na hora da atitude da traição, a gente tá no auge, a gente tá, tô fazendo e pronto. Mas depois que a ficha cai, possa ser que essa dor, ela seja muito maior pra mim que traí do que pra pessoa que foi traída. Então, eu não trairia. E se esconder é pior, porque você vai se sentir mais mal ainda. Ninguém consegue esconder, não. Eu acredito que ninguém consegue esconder. Principalmente quando você tem um relacionamento de convivência dia a dia. Você, por algum motivo, você vai mostrar àquela pessoa que você tá traindo. Você já começa a fazer coisas, você começa a não mais criticar algumas coisas, porque você encontrou em outro aquela coisa que você tava procurando. Então, a crítica, ela deixa de existir. Fulano, ele já vai ser... Eu aceito. Não, nós vamos. Então, começa a ficar uma coisa mais leve. Então, algo tem aí. Se todo dia eu brigo contigo, todo dia a gente fala a mesma coisa, e de um dia pro outro, tu começou a aceitar aquilo que eu não tenho, porque tu me provou que eu não tinha a vida toda. Então, já começa... Então, eu acredito que ninguém consegue, não. O ser humano, ele tem uma facilidade muito grande em acreditar que ele tá mentindo e o outro não tá percebendo. A gente pode não querer ver, mas a gente sabe que a gente tá sendo traído. É muito fácil. É uma concepção muito fácil de você conseguir entender. Muda muitos hábitos, muda muita coisa. Tem muitas portas que você possa parar e olhar. Distinguir e saber onde realmente tá sendo traído. Aí vai de você, né? Eu vou procurar, eu vou investigar, eu vou me direcionar aquilo ali, eu vou perder meu tempo para descobrir algo que eu já tô vendo, ou eu vou chegar logo na pessoa e dizer, eu vou tomar minha posição antes que isso aconteça. Se a gente disser isso, seria muito mais
mais fácil, assim, a dor ia ser menor, porque eu tô sabendo que tá acontecendo. E não eu ficar empurrando e deixar que lá no final venha descobrir que, por exemplo, a Manuel já tá com outra pessoa. Mas eu sei que lá atrás eu já sabia, porque alguns comportamentos eles começam a se demonstrar. E o cérebro ele se adapta à desonestidade. Ninguém começa, por exemplo, uma pessoa que vai roubar, ninguém começa roubando um banco. Ele roubou o mercado, ele vai sentir culpa, mas ele vai sentir o prazer do que ele roubou. Vamos dizer, uma pessoa que vai roubar um banco, ele começa a roubar uma pequena quantidade de dinheiro, ele vai se sentir culpado, mas ele vai sentir a recompensa daquele dinheiro que ele roubou. E de pouco a pouco, com o mesmo comportamento, ele vai terminar chegando a roubar o banco. Da mesma forma, em um relacionamento, essa parte da desonestidade começa com flertes, começa com conversa com outras pessoas, e isso, a longo prazo, de pouco a pouco, vai fazendo com que eu me sinta cada vez menos culpado de continuar com aquele comportamento. Aí chega o ponto da traição. Então, o mais aconselhável a se fazer quando uma pessoa está em um relacionamento monogâmico, onde são apenas duas pessoas e o cônjuge ele quer sair para ter outros relacionamentos, é finalizar o relacionamento para poder entrar em outro, justamente porque a gente não sabe como que isso vai afetar o coração da outra pessoa. Se isso vai ser positivo a ponto de fazer até com que essa pessoa fique com problemas psicológicos. Eu acredito que é muito difícil fazer sua última fala. Eu pegar e esperar, chegar para a pessoa, dizer que eu vou terminar porque eu vou me relacionar com o outro. O aconselhável seria eu parar um tempo, dizer que não dá mais, seguir um determinado período para que a outra pessoa pudesse aceitar a primeira perca e depois eu me relacionar. Mas o que acontece? Não, eu vou terminar agora, com 10 dias eu tô com alguém. Esse alguém ele já existia. De toda forma, tem que ter uma certa controle dos sentimentos pra gente fazer isso aí que a Manuela pra você tem que ter um tempo específico para poder se relacionar. Acho que pra todo mundo, porque vai doer do mesmo jeito. Porque você vai começar a assimilar. Terminou agora, faz 10 dias, então já estava antes. Se for um mês, já estava antes. Se for um ano, encontrou aquela pessoa em algum lugar, já pensava nessa pessoa antes. É muito difícil você falar isso para uma pessoa. Eu vou acabar, eu acredito que isso só vai acontecer se você realmente, primeiro você saber que você não ama mais aquela pessoa. Vai ser doloroso, mas você vai ter que jogar real. E o que a gente vê muito por aí acontecendo é a questão de a pessoa, realmente, se ele vai buscar em outra pessoa, é algo que está faltando no outro que não agrada, né? Mas às vezes a gente vê muito acontecendo, as pessoas se relacionam, mas não querem deixar o relacionamento fixo por comodismo realmente, para mostrar para a sociedade o que já tem, aquele relacionamento estável, que tá tudo bem, mas talvez realmente não está, porque se ele vai buscar alguém fora é porque realmente não tá bem, já deixa de existir alguma coisa ali dentro. Então as pessoas não querem se desapegar do relacionamento, querem mostrar para todo mundo que tá bem, mas não querem deixar de procurar, né? Aí é onde começa o erro. Só para encerrar mais um que eu pergunto, porque quando vocês falam, surgem inúmeras perguntas fora do script. Eu prometo para vocês que vai ser a última pergunta. Referente a essa questão do relacionamento que Maria Emília estava falando agora, vou direcionar essa pergunta para Valdízia, só para a gente encerrar. Então, a questão do amor, ela acaba a partir do momento que você, por exemplo, trai a pessoa, vai buscar o momento em outra pessoa ou não. Eu já estou vendo que você já discorda referente a isso. Sinta-se à vontade. Aqui a gente é uma mesa redonda com diversas opiniões para que cada um se encaixe naquela opinião que lhe conforta mais. Então você que está em casa, você está tendo aí uma perspectiva de visões onde você vai poder analisar e compartilhar e verificar o que é que realmente eu estou fazendo da minha vida, o que é que esse podcast está trazendo de benéfico para mim. Então está sendo uma terapia para você. Então compartilha para o pessoal que está passando por um momento difícil. Mas vamos voltar para a pergunta da Valdízia. Valdízia, fica à vontade. Não, como eu falei no início, o amor é por você ter, digamos, vamos colocar a traição, que foi o tema, né? Então, se você trai o outro e o outro ama, ele pode até não te aceitar, mas o amor vai estar ali intrínseco. Se fosse paixão, sim, acabou ali, nunca mais ela não queria nem te ver. Mas o amor, ele vai constar no coração do outro. Ele pode até não ficar, não perdoar, mas ele vai ter aquele amor. E ele não vai acabar porque você traiu. Vai ficar com um questionamento? Vai. Aí, o que foi que eu fiz de errado? Eu podia ter feito isso. Essas crenças disfuncionais vão aparecer. Mas aí a pessoa, ela não vai perder o amor por conta que você traiu. Ela não vai querer você, mas o amor vai estar ali. E nem tipo, então vou deixar esquecer pra depois ir lá e conseguir voltar. Se essa pessoa se amar, ela não vai querer. Ela vai ficar assim, ela vai tentar viver um outro relacionamento
e vai tapar aquele amor. É como se fosse um escudo. Então eu vou tapar aqui, ele vai ficar aqui, outra pessoa vai vir, vai suprir. E ela pode até também encontrar alguém que tem alguma característica que você teve. Exemplo, ele gostava de algo, então eu vou encontrar, vai ser uma recompensa, vou encontrar alguém que tem essa mesma característica. Vou saber que não é a mesma pessoa, mas isso vai me suprir. É como se a outra pessoa estivesse vivo. Ou seja, como aquele relacionamento não tivesse acabado e o outro ele está me dando esse comportamento que o outro tinha. E assim a pessoa vive. Tem várias pessoas que vivem dessa forma, vários estudos que explicam isso. Valdísia, quero agradecer a sua presença, obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Você que hoje foi uma pessoa brilhante, trazendo aí uma opinião profissional. Lógico que todos aqui somos profissionais, porém cada um trouxe a sua individualidade e você trouxe o profissionalismo da psicologia para poder explicar um tema tão complicado, relevante e atrativo para que as pessoas que estão em casa. Eu agradeço em nome de toda a equipe a sua participação e desejar boa sorte na sua carreira, que você seja uma pessoa sempre feliz. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, de estar aqui pelo menos esclarecendo um pouquinho, né, no diâmetro da psicologia. Que bom, maravilha. Maria Emília, Ana Lígia e Emanuel, obrigado pela participação de vocês. Certamente vocês estarão aqui muito mais vezes, então quero agradecer a presença de vocês, começando por Maria Emília, depois Ana Lígia e o nosso querido Emanuel Bernardo. É uma satisfação imensa ter vocês aqui hoje. No primeiro programa a gente esteve com Jéssica, Karina, Carol e o nosso querido Bernardo, e hoje estamos aqui com vocês duas e a nossa querida Valdísia, que foi um convidado especial, e a gente vai estar certamente mais vezes nessa mesa redonda trazendo discussões relevantes, temas atrativos para os nossos telespectadores, digamos assim, até porque nós temos o formato de vídeo no YouTube, não com a nossa imagem, mas fica em formato de vídeo, e o formato de áudio no Spotify. Então sintam-se à vontade aí para dizer uma última palavra, ficar mais tranquila. Foi um prazer ter principalmente a Ana Lígia, que ela é uma pessoa mais aberta. Eu estava muito ansioso para ter as suas opiniões e certamente tudo que vocês falaram tem aqui, ó, todas as anotações que vai servir não só para mim, mas também para quem está em casa também, as opiniões que todos forneceram, e vai trazer uma perspectiva melhor referente à questão de relacionamento. Agradeço também a oportunidade do convite. Realmente, para mim é algo diferente, né? Trazer essa função de podcast, conversar com as pessoas, passar o que eu sei de mim, do meu relacionamento, que foi o tema que mais me chamou a atenção, né? Acho que outros temas eles podem trazer isso, mas o relacionamento ele chama muita atenção. Assim, é falar de mim. Eu acho que falar de relacionamento é falar de mim, é falar de como eu vivo, como eu me amo, como eu amo a pessoa que está comigo. E assim, convidar a Valdísia foi sensacional. Realmente, esses dias eu estava pensando em alguém que pudesse falar e me veio à mente Valdísia. Muito obrigada, Valdísia, por ter aceitado. Falar com Maria Emília também é muito bom, porque eu tenho uma vivência de relacionamento, eu tenho um trava com um relacionamento convencional. Eu acho que eles são muito... Ele tem muita coisa assim. Eu não sei nem explicar, né? Mas muito bom falar com Maria Emília. Bernardo, ele é uma pessoa ótima e facilitou muito. Eu tenho muita dificuldade de falar assim, mas eu acho que eu fiquei muito à vontade. Foi bem legal. E eu gostei muito da sua participação, porque você trouxe a parte da liberdade, do relacionamento mais libertário, e a Maria Emília do tradicional. Então foi escolhas feitas a dedos, justamente para que a gente tivesse esse embate aqui no nosso podcast. Então você com certeza brilhantou, não só você, mas todos aqui presentes. Maria Emília. Então eu gostaria de agradecer o convite. É sempre muito bom assim conversar sobre algo que realmente atrai, algo que sempre ele é muito relevante. Estar junto com vocês aqui agora foi maravilhoso. A gente se sentiu muito à vontade, ver também esse lado mais profissional, né? Entender o que a gente pode trazer isso para o relacionamento da gente, falar um pouco do que a gente pensa, o que a gente vive. Ana, sempre assim, a gente sempre compartilha muito, como você falou, né, do relacionamento serem bem diferentes, mas a gente sempre compartilha muito sobre a nossa vivência, e eu agradeço demais, foi muito bom mesmo participar. Manuel, últimas palavras, você que é bem falante e hoje trouxe muitas perspectivas, estudou bastante durante a semana para trazer informações para a gente, sinta-se à vontade. Então, Alisson, eu quero agradecer a oportunidade novamente de estar participando desse podcast, falando sobre um tema que foi estudado por filósofos, por religiões, por artistas
onde a gente encontra esse tema em filmes, em músicas, e a gente aprende sobre amor desde a nossa infância. Quando a gente tem a oportunidade de falar sobre amor, sobre relacionamentos amorosos, a gente está falando nada mais, nada menos do que experiências que a gente teve na nossa própria vida. E eu tenho certeza que tudo que a gente trouxe aqui vai servir para outras pessoas, porque o conhecimento de cada um de nós aqui, ele, como você bem falou, abrilhanta outras pessoas, esclarece outras pessoas que passam por relacionamentos que são bons, que são aqueles relacionamentos que de vez em quando até são abusivos, e o que a gente falou aqui pode, de certa forma, ajudar as pessoas a melhorarem. Então, estou agradecido pelo convite e com certeza ficarei muito grato em participar de outros podcasts no Papo Reto. Eu também, eu quero agradecer o convite de toda a equipe, da Jéssica, você, a Ana Lígia, a Maria Emília, a Carol. Perdoe as outras pessoas que eu esqueci, mas eu agradeço imensamente por vocês terem me convidado para esse projeto maravilhoso. Segundo programa que com certeza vai ter muita gente comentando, vai dar o que falar. E preparem-se para o terceiro. A gente não vai falar agora. Quem quiser acompanhar, só seguir as nossas redes sociais, certo? Que consequentemente vocês vão ter spoilers dos próximos programas. Legal. Depois de uma discussão de altíssimo nível, foi realizado o nosso segundo podcast. Quero pedir humildemente que você compartilhe, curta e distribua realmente nosso conteúdo para seus familiares e amigos. Você de casa deve estar perguntando, distribuir? É mesmo. Você não trabalha nos Correios, nenhuma transportadora, mas pode compartilhar sem problema algum, deixar o seu like, seu comentário. Vai ser muito importante para que o nosso podcast possa ter uma relevância ainda maior para o crescimento pessoal de quem nos acompanha. Agradeço a presença de todos os convidados mais uma vez e já dizendo para você, amigo, que nos acompanhou. Até breve e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fui. Até a próxima, meu povo.